Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Stonehenge é de longe o monumento circular mais famoso e enigmático do mundo. A começar pelo fato de ninguém realmente ter conseguido até hoje afirmar de uma vez por todas sua funcionalidade, suas origens ou até mesmo os povos que fizeram uso do local. O que há são diversos estudos e teorias, algumas mais, outras menos convincentes. Porém, neste ano de 2024, outros novos estudos apontaram novidades impressionantes a respeito da origem das pedras. O que isso muda na história de Stonehenge? O interesse em Stonehenge remonta a muitos séculos, mas é difícil identificar um único momento ou pessoa que tenha descoberto o monumento e percebido que havia uma história significativa por trás dele. Stonehenge sempre foi uma estrutura notável na paisagem britânica e teria sido conhecida pelos povos que viveram na região ao longo dos milênios. Denominado pelos saxões de Hanging Stones ou Pedras Suspensas e referido em escritos medievais como Dança dos Gigantes, existem diversas lendas e mitos acerca da sua construção, creditada a diversos povos da antiguidade. Referências a Stonehenge aparecem em textos antigos como o de Gildas, um monge do século VI, e Beda, um historiador anglo-saxão do século VIII, que mencionaram o monumento, mas sem oferecer muitas explicações detalhadas sobre a sua origem. Geoffrey de Monmouth, um clérigo e cronista do século XII, escreveu uma das primeiras teorias conhecidas sobre Stonehenge, em sua obra História dos Reis da Bretanha. Ele afirmou que o monumento foi construído pelo mago Merlin, famoso mago de tantas histórias, que trouxe as pedras gigantes da Irlanda por mágica para servir como memorial para os soldados britânicos mortos. Embora essa versão seja mais lendária do que histórica, ela reflete o fascínio que Stonehenge já provocava na época. No início do século XIII, William Stukeley, um dos primeiros arqueólogos, foi uma figura fundamental no estudo de Stonehenge. Ele realizou levantamentos detalhados do monumento e popularizou a ideia de que Stonehenge foi construído pelos druidas, sacerdotes celtas que supostamente realizavam rituais no local. Embora saibamos hoje que Stonehenge é muito mais antigo que os druidas, as ideias de Stukeley influenciaram muito o pensamento sobre o monumento por vários anos. A partir do século XIX, com o desenvolvimento da arqueologia como uma disciplina científica, o interesse em Stonehenge aumentou significativamente. Pesquisas arqueológicas mais rigorosas começaram a desvendar a complexidade do sítio, revelando que Stonehenge foi construído em várias fases ao longo de muitos séculos. O interesse contínuo em Stonehenge deve-se ao mistério em torno de sua construção e uso. As investigações arqueológicas apoiadas em novas tecnologias continuam a descobrir informações sobre o monumento e a ampliar a nossa compreensão sobre a pré-história britânica. Para os místicos, Stonehenge é visto como um local de grande poder espiritual. Alguns acreditam que as pedras possuem energias curativas e que o círculo de pedras foi usado para rituais pagãos de cura e meditação. Outros veem Stonehenge como um portal para outras dimensões ou um ponto de convergência de energias cósmicas. Uma das teorias mais populares é que Stonehenge foi construído pelos druidas, como sugeriu Stukeley. Eles teriam usado o local para realizar rituais religiosos e cerimônias sazonais, especialmente durante os solstícios de verão e inverno. Outros acreditam que Stonehenge servia como um observatório astronômico. As pedras estão alinhadas de forma a marcar eventos astronômicos importantes, como solstícios e equinócios, o que sugere que os construtores tinham um conhecimento avançado de astronomia. Nas décadas de 50 e 60, o professor Alexander Thom, coordenador da Universidade de Oxford, e o astrônomo Gerald Hawkins abriram caminho para um novo campo de pesquisas, a arqueoastronomia, dedicado ao estudo do conhecimento astronômico de civilizações antigas.
Ambos conduziram exames acurados nestes e em outros círculos de pedra e em numerosos outros tipos de estruturas megalíticas, associando-os a alinhamentos astronômicos significativos às épocas em que foram erguidos. Estas evidências sugeriram que tais círculos, incluindo Stonehenge, foram usados como observatórios astronômicos. Uma outra teoria é que Stonehenge funcionava como um grande mausoléu ou um local de cura. Estudos recentes sugerem que o local pode ter sido usado para rituais de cura, aproveitando as propriedades acústicas das pedras para amplificar sons e criar um ambiente propício para a meditação e a cura. A crença de que Stonehenge pode ter sido um lugar de cura vem de várias observações e teorias baseadas em estudos arqueológicos e místicos. Por exemplo, há pesquisas que sugerem que as pedras de Stonehenge têm propriedades acústicas, podendo amplificar sons. Isso poderia criar um ambiente propício para rituais de cura onde sons e cânticos teriam um efeito mais poderoso. Sobre as propriedades acústicas do local, o professor e pesquisador de acústica Trevor Cox, da Universidade de Salford, em Manchester, na Inglaterra, fez vários estudos acústicos a partir de uma réplica numa escala de 1:12 do monumento, e chegou à conclusão que Stonehenge serviu de câmara de eco gigante, amplificando os sons gerados dentro do círculo para as pessoas que ficavam dentro dele e obstruindo os ruídos dos que ficavam fora do círculo. Ou seja, o som emitido ricocheteia entre os espaços nas pedras e permanece dentro do círculo. Ou seja, ele reverbera somente dentro do espaço limitado. Essa descoberta levou alguns colegas de Cox a pensarem na hipótese de Stonehenge ter sido um templo para realização de rituais, mas por um pequeno grupo elitizado. No sítio arqueológico que compreende o monumento, foram encontrados restos humanos, alguns dos quais aparentando sinais de doenças e lesões. Isso sugere que pessoas podem ter viajado até Stonehenge em busca de cura. Além do mais, alguns estudiosos sugerem que os antigos habitantes do lugar acreditavam que o alinhamento das pedras com eventos astronômicos importantes, como os solstícios, poderia ter alguma eficácia nos rituais de renovação e cura devido à energia dos ciclos naturais. Bom, por outro lado, há também a ideia de que Stonehenge pode ter sido usado para sacrifícios. Bem, essa é uma teoria bastante discutida entre estudiosos e místicos. Alguns teóricos sugerem que Stonehenge era um local de grande importância religiosa, onde sacrifícios poderiam ter sido feitos para honrar deuses ou espíritos. Isso é baseado em comparações com outros sítios arqueológicos onde sacrifícios eram comuns. Lendas e mitos antigos frequentemente mencionam sacrifícios em locais sagrados. Embora não haja evidências verdadeiramente concretas e diretas de sacrifícios humanos em Stonehenge, a possibilidade não pode ser completamente descartada, dado o contexto cultural da época. Acredita-se que Stonehenge foi construído por várias culturas ao longo de muitos séculos, começando com os povos neolíticos, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, e continuando até a Idade do Bronze. Esses povos antigos tinham habilidades avançadas de engenharia e um profundo conhecimento do ambiente natural, o que lhes permitiu transportar e erguer as enormes pedras que compõem o monumento. E é justamente nesse ponto que algumas coisas mudaram a história do monumento. E as pesquisas ainda podem levar a novas descobertas sobre a organização social da época em que o monumento foi construído. Uma das coisas que mais tira o sono dos pesquisadores é a origem de alguns daqueles monólitos, uma vez que, da região em que o monumento foi erguido, eles não poderiam ter sido extraídos, pois não há ocorrência deles. E mais, como eles foram transportados para lá? Bom, vamos começar por entender a estrutura e a colocação das pedras, ok? Basicamente, o círculo é composto por pedras azuis e pedras sarsen, ou pedras de sílica. As pedras sarsen são grandes blocos de arenito
que formam a estrutura principal de Stonehenge. Elas foram colocadas em forma de um círculo externo e também formam uma série de trípodes conhecidos como trílitos no centro, que são as estruturas formadas por 2 blocos verticais com um lintel horizontal no topo. Existem 5 desses trílitos no centro de Stonehenge, dispostos num formato retangular, e estão alinhados com o círculo externo. Acredita-se que as sarsens tenham sido as primeiras pedras a serem colocadas no local. Já as bluestones, ou pedras azuis, são blocos menores de pedra que formam um círculo interno e 2 arcos dentro do círculo de sarsens. O círculo externo é composto por 30 sarsens dispostas num círculo. A rocha maior, conhecida como Pedra do Altar, é também do tipo sarsen. A Pedra do Altar é uma grande pedra achatada com aproximadamente 4,5 metros de comprimento e 2,1 metros de largura e possui estimadas 30 toneladas. A sua forma é relativamente irregular e a superfície apresenta marcas de desgaste e ranhuras. A Pedra do Altar está situada no centro da estrutura interna, na área conhecida como o Anel dos Trílitos, e é cercada pelos outros megalitos do monumento. A função exata da Pedra do Altar é incerta, mas acredita-se que possa ter sido um papel significativo em cerimônias ou rituais. Alguns estudiosos sugerem que ela pode ter sido usada para observações astronômicas ou como um ponto focal durante eventos religiosos. Ela está alinhada com outros aspectos astronômicos de Stonehenge, incluindo o alinhamento com os solstícios de verão. Estudos anteriores conseguiram determinar a origem das pedras azuis, já que todos os indícios apontaram para o país de Gales, mais precisamente a oeste, na região de Presely Hills. O incrível é que essa região fica a mais de 220 quilômetros de distância do sítio arqueológico de Stonehenge. Já as pedras sarsen foram extraídas da planície de Salisbury, a cerca de 25 quilômetros de distância. Mas ainda havia 2 grandes dúvidas. Qual era a origem da Pedra do Altar? E como ela foi transportada até lá? É bom lembrar que Stonehenge data de 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, o monumento é anterior ao advento da roda, que é estimado em 550 a.C. De acordo com o autor principal dos mais recentes estudos sobre Stonehenge, Anthony Clark, a equipe usou a análise das idades dos grãos minerais para criar uma impressão digital química que poderia ser comparada com sedimentos e rochas por toda a Europa. Assim, chegaram a conclusões intrigantes e os resultados foram publicados pela revista Nature. As análises indicam que a composição mais próxima corresponde a um tipo de rocha sedimentar conhecido como Old Red Sandstone, encontrado na Bacia Orcadiana, no nordeste da Escócia. Esse material é completamente distinto das pedras encontradas no país de Gales. Clark, que participou da pesquisa, observa que as descobertas são intrigantes, especialmente considerando as limitações tecnológicas do Neolítico. Afinal, transportar uma pedra tão grande por longas distâncias, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, levanta questões fascinantes. Para Clark, a descoberta é particularmente significativa, pois ele cresceu nas colinas de Presely, no país de Gales, que são a origem de algumas das pedras de Stonehenge. Visitei Stonehenge pela primeira vez com 1 ano de idade e, aos 25, voltei da Austrália para participar dessa descoberta científica. Eu sinto que eu completei um ciclo pessoal com o Círculo das Pedras, revelou Clark. A identificação da Pedra do Altar como originária da Escócia levanta novas questões sobre o processo de transporte das pedras. Richard Bevins, coautor do estudo e professor honorário do Departamento de Geografia e Ciências da Terra na Universidade de Aberystwyth, expressou entusiasmo dizendo: "É emocionante ver que a nossa análise química e trabalho de datação conseguiram desvendar esse grande mistério. A busca ainda continua para identificar o local exato no nordeste da Escócia, de onde a Pedra do Altar foi extraída." Tá, mas como exatamente
a enorme pedra do altar chegou à planície de Salisbury. Os estudiosos têm explorado várias teorias sobre como as pedras de Stonehenge foram transportadas para o seu local atual. Na época da construção, a Grã-Bretanha estava coberta por florestas e outras características geográficas que tornavam o transporte terrestre das pedras extremamente desafiador. Portanto, a hipótese mais aceitável é que as pedras foram transportadas pelo mar. Clark sugere que, apesar de parecer surpreendente, o transporte marítimo teria sido uma rota viável, sim. O estudo revela que, durante o período neolítico, havia precedentes de transporte marítimo de cargas e materiais. Exemplo disso é a descoberta de ferramentas de pedra e outros itens que foram transportados através do mar. Evidências mostram também que blocos de arenito foram movidos por rios na Grã-Bretanha e na Irlanda. Nick Pierce, que fez parte da equipe, destaca que, embora a pesquisa não tenha sido focada em como as pedras chegaram a Stonehenge, as evidências de transporte por mar indicam um nível elevado de organização social na época. No entanto, apesar das descobertas, o propósito de Stonehenge continua a ser um mistério, e algumas questões sobre o monumento podem nunca ser totalmente respondidas. Clark ressalta que, enquanto entendemos o propósito de muitos monumentos antigos, o motivo específico de Stonehenge ainda é desconhecido, mantendo o mistério das rochas em aberto. E você? Qual é o seu palpite sobre Stonehenge? Com que propósito esse monumento veio à luz? Escreva aí nos comentários, gostaríamos de saber. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.